Eu tive dois grandes inspiradores para minha atuação como jornalista, como escritor, né? Eu escrevo desde a mais tenra idade, gostava de escrever contos, pequenas histórias de aventuras, e depois eu ia encenar essas histórias no quintal da minha casa, na Avenida Francisco Raulino, em Altos. Era um casarão, minha mãe tinha um hotel, pensão Nossa Senhora de Fátima, e ela mandou construir uma casa de palha gigantesca no quintal, exatamente para que eu pudesse brincar, né? Eu tinha limitações físicas e aí eu tinha esse espaço para desenvolver minha criatividade. Estudar também, logicamente. Mas é o seguinte, tio Duval era um vaqueiro aposentado que todo mês ele vinha para Teresina, né, saindo de Capitão de Campos. Ele morava em Capitão de Campos, sua terra natal, de onde ele nunca saiu, para receber o dinheiro da aposentadoria, porque naquele tempo todo o aposento era pago em Teresina. A pessoa morando em qualquer lugar, podia ser em Bom Jesus, em Corrente, tinha que vir para Teresina. Acho que Corrente ia para alguma cidade da Bahia que é mais próxima. Mas enfim, e toda vez ele parava em Altos, pernoitava, e na volta também pernoitava. Então nós tínhamos aí 2 noites na companhia do tio Duval para ele nos contar as histórias de Trancoso. Ele adorava histórias de Trancoso e contava muito bem todas essas histórias, daquelas figuras de encantamento, de reis, de lugares distantes. E eu adorava ouvir, né? Ele contar e eu ouvir. E aquilo foi ficando comigo, né? Ficou todo marcado aquele ensinamento. Outra parte, nos anos 80, quando a gente se mudou para o Saci, em Teresina, meu tio Lulu, Luiz Carlos da Silva, filho dos meus avós Baué e Anália, lá de Piripiri. Ele veio passar uma temporada com a gente no Saci. E ali ele gostava muito de ler, gostava muito de escrever. Ele escrevia novelas em cadernos, tá? Ele enchia cadernos e mais cadernos com histórias de novelas à mão, coisa interessante de se ver, e que o tio Lulu fazia naquele tempo, em Teresina. Eu lia. Quem gostava muito de ler também as histórias do tio Lulu era a tia Anália Neres, minha tia querida. E aí a gente termina adquirindo o hábito, né? Poxa, eu gosto também de ler, gosto também de escrever. Meu tio escreve. Às vezes eu começava uma novela no caderno, aí estava na época de estudos e ele continuava essas histórias, né? Ele concluía as histórias. Às vezes ele começava e também envolvido com trabalho, com estudo, me pedia, eu ia lá e concluía as histórias. Depois a gente comparava realmente se era aquele final que cada um gostaria de aplicar para os seus personagens. Então eu comecei a escrever realmente inspirado por esses 2 familiares queridos. Tio Duval já partiu, ele faleceu em 1992. O tio Lulu continua pujante, continua uma figura humana sensível, artística, cultural e profundamente bondosa lá em Piripiri. Minha terra natal, diga-se de passagem.